Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar, gente, sobre os demonstrative pronouns, right? Ok? Nossa próxima aula agora é sobre os demonstrative pronouns, right? Demonstrative pronouns, guys, é o uso do this is, that is, these are, and those are, right? Ok? Então nós vamos aprender agora o uso desses demonstrativos, como você mostra alguma coisa. Então nós temos como primeiro demonstrativo aí, guys, this is. This is significa este, esta, isto, ok? Right? That is significa em português aquele, aquela, aquilo é, right? Então, mais uma vez, this is, este é, isto é, right? That is, aquele é, aquela é, alright? Ok? Bom, como que nós vamos usar esses demonstrativos, alright? Guys, this is, basicamente, vocês vão usar para tudo aquilo que estiver ao seu alcance, right? Okay? Você consegue tocar, você consegue pegar. Então, this is é tudo aquilo que tiver ao seu alcance, você consegue pegar. Right? Você consegue tocar. Right? Por exemplo, vamos usar aqui, por exemplo, this is my school. Right? Repita comigo. This is my school. This is my dog. Right? This is my teacher. Right? Então, toda vez que eu for falar alguma coisa que estiver ao meu alcance, eu vou usar this is, right? E that is, nós vamos usar para aquilo que não está ao nosso alcance. That is my dog. That is my school, right? This is ao meu alcance. That is aquilo que não está ao meu alcance, alright? Ok? Então vamos lá, mais uma vez, repita comigo. This is my school. This is my teacher. That is my dog. That is my teacher. That is my school. Right? Ok? No plural, gente, nós vamos usar também these are e those are, alright? These are, estes ou estas são, right? Those are, aqueles ou aquelas são. Lembrando mais uma vez, gente, é o exemplo do this is, que é tudo que está ao nosso alcance no singular. These are é tudo que está ao nosso alcance no plural, right? So, for example, these are controls. These are my teachers, right? Tudo que estiver ao meu alcance, próximo a mim, alright? E no plural. Those are é o plural de that is. Se that is é aquilo que não está ao meu alcance no singular, those are é aquilo que não está ao meu alcance no plural, right? So, those are my dogs. Those are my teachers. Those are my friends, right? Those are my controls, right? Those are my brothers. Okay? So, one more time, repeat with me again, guys. Those are my brothers. Those are my friends. Those are my teachers. Those are my dogs, right? Com these are agora. These are my friends. These are my parents. These are my dogs, right? Repetiram? Repito aí quantas vezes quiserem, gente. Isso para vocês ficarem, gravar isso aí. Lembra o que eu falo. É a prática que vai fazer com que você fale em inglês, right? Então nós vimos this is, that is, these are, and those are, right?
na afirmativa. Agora nós vamos ver a interrogativa. Como que eu pergunto? Como que eu uso os demonstrative pronouns para fazer pergunta na interrogativa? Guys, aquela regra que eu sempre falo, que eu venho falando com vocês lá no começo das nossas aulas, ainda aqui, ela é válida, que é não faz pergunta sem usar um auxiliar. Right? Aqui também nós temos que usar um auxiliar. Qual vai ser esse auxiliar? Nós estudamos até hoje o do e o does em aulas passadas, e nós vamos continuar falando do e does. Right? Agora, gente, nós vamos usar como auxiliar o is no demonstrative pronouns. Vocês não podem usar do e does, porque o is, o are, eles são auxiliares. Então, quando eles estiver na frase, a preferência de auxiliar a pergunta, vamos dizer que é deles, tá? Essa preferência é deles, do are, do is. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter o this is para fazer pergunta. Vai ficar is this, right? Então, todas aquelas frases que eu falei, né? Na hora que nós vamos fazer pergunta, nós vamos inverter, right? Ok? Como, por exemplo, vamos usar o this is aí, ó. Afirmativa, this is my teacher. Pergunta, is this my teacher? Ok? That is my school. Pergunta, is that my school? Right? Okay. This is my father. Is that your father? Right? Ok? Então vocês observaram aí que eu fiz a inversão. Right? This is afirmativa. A inversão is this. That is my school. Is that my school? Right? Então, novamente, eu fiz aí uma inversão. Afirmativa, that is. Interrogativa, is that. Alright? Essa inversão, gente, ela é obrigatória na hora que vocês forem fazer uma pergunta com demonstrative pronouns. Right? Ah, professor, por que eu não uso o do, o does que nós já estamos estudando? Gente, só lembrando vocês, nesse primeiro módulo nós vamos ver 9 auxiliares diferentes. O is e o are são partes desses auxiliares. Right? Fazem parte desses auxiliares. Ok? Right? Então, nem sempre vocês vão usar do e does, não. No caso desse demonstrative pronouns, right? A única regra que bate aí, que eu tenho que obedecer, é que não faz pergunta sem usar auxiliar. E nós não vamos usar do e does pro resto da vida. Right? Nós vamos ver outros auxiliares. Tá? Então, this is, pergunta, is this. That is, pergunta, is that. Alright? These are my friends. Como que eu faço pergunta? Are these my friends? These are my brothers. Pergunta, are these my brothers? Okay? Those are my teachers. Pergunta, are those my teachers? Okay? Those are my controls. Are those my controls? Right? Então nós vamos novamente fazer essa mudança. These are these. Those are those. Right? Essa inversão se faz necessária, tá? Existe uma regra que fala o seguinte: a pergunta, né, a forma interrogativa, ela se dá pela posição do verbo to be em relação ao demonstrativo necessariamente, que é o this, that, these, those, tá? Então, a posição do verbo to be define a pergunta em relação ao demonstrative pronouns. Se o verbo to be estiver depois, é afirmativo. Para que isso seja uma pergunta, nós temos que colocar o verbo to be antes desse demonstrativo, tá?
This is this. These are these. That is that. Those are those. Right? Ok? Então vocês aí, gente, agora façam essas perguntas em inglês, usando o this. Vamos lá. Primeiro faço a afirmativa, logo depois eu vou falar uma pergunta, tá? Então passem isso para inglês. Aí, vocês, tá? Lembrando que eu não estou aí para ver não, então vocês têm que passar, right? Ok? Be honest, right? So, vamos lá. Este é meu professor. Pergunta. Este é meu professor? Aquele é meu amigo? Aquele é meu amigo? Estes são meus pais? Aqueles são meus amigos? Estes são meus cães? Pergunta: estes são os meus cães? Estes são meus professores? Aqueles são meus professores? Tá? Right? Okay, guys? Did you do that? Alright, so very good. If you did this, guys, you deserve a clap on your back, for that. Alright? So continue doing this, guys, because this is very important to you, right? For you. Right? If you do this, you are going to learn. If you do not do this, you're not going to learn. So please practice. These only things that I ask you, right, is to practice, right? You have to practice all the time, right? Every time you remember English, practice. Say something in English, right? This is the very important. This is the most important than anything else, alright? Okay. So now. Então nós vimos a forma afirmativa e a interrogativa dos demonstrative pronouns. This is this. That is that. These are these. Those are those. Negative form. A forma negativa. Nós vamos usar a regra do verbo to be, gente. Lembra? Am not, is not, are not, e por aí vai, right? Então, this is, este é, vai ficar this is not, right? That is, vai ficar that is not, right? These are not. Those are not, right? Então, vamos lá. Este é, this is, este não é, this is not. Este não é meu professor. This is not my teacher. Este não é meu carro. This is not my car. Essa não é a minha oportunidade. This is not my opportunity. Right? Este não é este não é whatever. Este não é meu cachorro. This is not my car. Oh, dog, sorry. This is not my dog. Right? Vamos para o plural? These are, afirmativa, negativa. These are not. These are not my chances. Estes não são meus controles. These are not my controls. Right? Vamos usar o those are, afirmativa, those are. Negativa, are those. Interrogativa, are those. Negativa, those are not. Right? So let's go. Those are not my opportunity. Those are not my friends. Aqueles não são meus professores. Those are not my teachers. Aqueles não são meus amigos. Those are not my friends. Right? Ok? Então, novamente, eu vou falar umas frases aqui para vocês e vocês vão passar agora para negativo, para inglês, na negativa usando os demonstrative pronouns. Ok? Então, vamos lá. Guys, one more time, please do it. Right? As I told you a couple of minutes later,
a couple of minutes earlier, the most important is to practice. If you practice, you are going to learn. If you don't practice, you are not going to learn. Right? So, passe para o inglês o que eu vou falar. Estes não são meus amigos. Ok? Aqueles não são meus professores. Este não é meu pai. Aquele não é meu cachorro. Right? Este não é meu carro. Aquele não é meu controle. Ok? Aquele não é meu irmão. Esta não é minha oportunidade. Aqueles não são meus amigos. Aquela não é minha escola. Right? Ok? Então, gente, passam essas frases para o inglês, alright? E usem aí no seu dia a dia. Façam, gente, façam uma comparação, façam demonstração na sua casa. Chega na sua casa e fala, this is my TV. That is my bed. Those are my brothers. Isso é importante fazer, gente. Vocês precisam fazer isso se vocês realmente querem aprender, right? É necessário, ok? Alright? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula. This is, that is, these are, those are, que são os demonstrative pronouns, right? Agora nós vamos falar dos possessive. Nós vamos falar agora sobre o possessive adjectives, right? Possessive adjectives, como o nome mesmo já fala, são adjetivos possessivos, na verdade, right? Nós vamos falar que alguma coisa pertence a alguém, right? Okay? E os possessive adjectives são my, your, his, her, its, our, their, right? My significa meu, ou minha, ou minhas também, pode ser plural, tá bom? Your significa seu, ou seus, ou sua, ou suas, right? His significa dele, right? Her significa dela. Its é dele ou dela para objeto, para coisas, right? Our, meu, nosso, ok? Ou nossa. Their, deles ou delas, tá? Então, toda vez que você for falar que alguma coisa pertence a alguém e você não especifica, então nós usamos os possessive adjectives, right? Os possessive adjectives, gente, eles aparecem, eles vão aparecer no começo ou no meio de frase, tá? Eles são usados no começo e no meio de frase. Os possessive adjectives, ou seja, my, your, his, her, its, our, their, preste atenção, não podem aparecer no final de frase, right? Apenas no início ou no meio de frase. Eles não podem aparecer no final de frase. Vamos pegar algumas situações aqui, né? E só lembrando, e isso dá aquela falsa impressão que o inglês é ao contrário, alright? Por exemplo, se alguém virar para vocês e falar, este é o carro dela, em inglês vai ficar, this is my car. This is her car, no car her. Porque o her não pode vir no final de frase. Então, nós invertemos o objeto com o possessive adjectives, simplesmente porque eles não podem vir no final de frase. Alright? Então, o correto dizer é this is her car, no car her. Right? Então, porque em português nós falamos o carro dela, este é o carro
o dela vai para o final de frase, se nós usarmos os possessive adjectives, nós não colocamos eles no final de frase. Nós vamos inverter o objeto com o possessive, porque ele é um adjetivo. Mais para frente eu mostro para vocês isso quando nós formos falar especificamente sobre adjetivos. Nós vamos ver porquê dessa inversão, tá? Mas só gravem, gente, que my, your, his, her, its, our, their não podem vir no final de frase, right? Eles vão vir sempre antes do objeto, tá? Porque eles são possessive adjectives, são adjetivos possessivos, tá? Então vamos lá, mais uma vez. Mine, your, his, her, its, our, their, right? Então, se nós formos fazer montar a frase vai ficar mais ou menos assim. Meu carro vai ser my car. Seu carro, your car. Meu professor, my teacher. Seu professor, your teacher. O professor dele, his teacher. O professor dela, her teacher. Nosso professor, our teacher. O professor deles, their teacher. Right? Agora, pegando junto os demonstrativos pronouns que nós falamos há pouco tempo, right? Vamos juntar com os possessive adjectives. Então a frase vai ficar: este é meu professor. This is my teacher. Este é seu professor. This is your teacher. Este é o professor dela. This is her teacher, right? Então, só você pegar o possessive adjectives, colocar o objeto após o possessive adjectives e criar suas próprias frases, tá? This is my dog, this is your dog, this is my boyfriend, this is my girlfriend, this is my friend, that is my friend, that is our friend, right? Então, nós podemos montar, gente. Vocês podem montar a frase, vocês podem montar a frase que vocês quiserem usando os possessive adjectives. Lembrem, os possessive adjectives vão ser usados no início de frase e no meio de frase, nunca no final de frase. Vocês não podem falar, por exemplo, this is car my. Tá? That is teacher her. Não podem, tá errado. Não devem falar isso. Alright? A forma correta é colocar os possessive adjectives antes dos objetos. Explicando um pouquinho sobre isso, gente, né? Sem querer dar muito detalhes, por que eles vêm antes? Porque eles são adjetivos. Adjetivos dão característica ao objeto. Tá? Então, se eles dão característica ao objeto, então o objeto tem que vir depois, tá? Sem querer entrar muito nesse assunto, que nós vamos ver esse assunto mais para frente, mas sem querer entrar muito, só para se alguém vira para você, ou se você está pensando aí que o inglês fala o contrário, que toda vez a gente ouve isso aí, o inglês o pessoal fala o contrário. Não é o contrário, alright? Acontece que my, your, his, her são adjetivos possessivos. E os adjetivos, eles dão característica ao objeto. Então, o objeto tem que vir depois. Aquilo que ele está dando características tem que vir depois. Alright? Ok? Então, vamos lá. Vou lançar aqui para vocês umas frases para vocês montarem aí as suas próprias frases. Passar isso para inglês. E se você tiver algum problema, né, alguma dúvida, mande para mim que eu vou responder para vocês. A gente pode interagir mais com isso aí. Alright? Então, vamos lá. Este é meu professor. Passe essa frase para inglês. Aquele é meu pai. Aquela é a professora dela. Nós somos irmãos dele. Eu sou amigo dela. Right? Aqueles são nossos livros. Ok? Esta é sua escola. Pergunta: esta é sua escola?
Este é seu carro? Aquele é o pai dele? Este é o professor dela? Negativo agora. Este não é meu pai. Aquele não é nosso professor. Este não é meu carro. Esta não é minha escola. Ok? Passem essas frases para pergunta, para o inglês, usando os possessive adjectives e até mesmo os demonstrative pronouns. No final dessa aula, eu vou colocar essas formas do jeito que essas frases do jeito que elas deveriam ficar e vocês veem isso, vocês acertaram as frases. Alright? Ok? Então não se esqueça. Nessa aula, nós falamos dos possessive adjectives, dos possessive adjectives, demonstrative pronouns, e agora nós vamos falar do genitive case. Right? Pra gente pegar isso tudo, no final nós vamos pegar isso tudo, gente, montar frases com isso. Right? Demonstrando, identificando coisas. Essa aula é só para identificar. Genitive case também é um caso que nós vamos identificar. Alright? Então, essa aula é para a gente identificar a coisa com demonstrative pronouns, com possessive adjectives e genitive case. Alright?